Olá, tudo bem, Grazi? A gente vai ter uma live hoje para falar sobre a dificuldade de dizer a verdade sobre si mesma. Eu vou colocar o nome da live aqui, vamos esperar o pessoal. Oi, Bia. Olá. Oi, Andrea. Sejam bem-vindas, sejam todas muito bem-vindas. Oi, Lote. A gente vai falar hoje sobre a dificuldade de dizer a verdade para si mesma. Eu fiz uma enquete hoje que foi bem interessante. Eu perguntei, pega na mentira, né? E quando eu minto? Eu vou fazer essa pequena introdução para você entender que a gente mente. Obrigada, Bia. Então, assim, nessa enquete que eu fiz, eu coloquei assim, eu minto para obter algum ganho. O 2, eu minto para não assumir a minha responsabilidade. 3, eu minto para evitar desagradar. E o 4, eu minto para terminar uma conversa. E aí eu achei muito engraçado, né? Ninguém mente para ganhar, para obter algum ganho. Nunca tu deu uma carteiraça em alguém dizendo que tu era parente de alguém e recebeu um benefício, às vezes por usar uma autoridade. Eu já fiz isso, tá? É como se fosse dar o carteiraço de policial, carteiraço da OB. A gente acaba, às vezes, usando alguma ferramenta, tá? Para obter algum ganho. Então a gente acaba mentindo. Talvez não na família de vocês, mas algumas famílias que eu conheço fazem isso. Segundo movimento é o medo da responsabilidade. E aqui, gente, só uma pessoa falou. 99% da pesquisa falou o seguinte, que mente porque ela evita desagradar. E é com essa conversa que a gente vai começar. Só que eu queria trazer a última, né? Que é assim, mentir para terminar uma conversa. Pelo amor de Deus, ninguém fez isso. Tu nunca, coloca aí para mim, tu nunca mentiu para terminar uma conversa? Alguém te ligou e disse, olha, tô super ocupada. Não vai dar pra gente falar agora, vamos falar depois. Tu nunca fez isso? Samara? Às vezes ligou a mãe, às vezes ligou um parente, eu disse, olha, agora não dá para atender, tô saindo, tô chegando, tá complicado, e às vezes não é verdade, às vezes a gente simplesmente não quer o papo do telefone. E aí eu perguntei, gente, qual foi a maior mentira que você já ouviu? E aí, gente, ninguém respondeu, só uma pessoa, na verdade. E ela disse que a maior mentira que ela ouviu foi quando uma pessoa jurou uma fidelidade e ela viu que não era honesta. Oi, Lote, obrigada. É só eu e a Lote que a gente mentiu para terminar uma conversa. Mas, na verdade, dessas 4 respostas da pesquisa, o que mais importa e o que traz o nosso tema de hoje, gente, eu minto para evitar desagradar. Então, o que é a verdade? Onde a verdade mora? E qual é a sua verdade? E existe um caminho para a verdade? E aonde a gente encontra essa verdade? Será que dentro do meu sistema familiar eu aprendi a dizer a verdade? E é isso que eu quero te falar. Muitas vezes a gente aprende a distorcer a verdade, a omitir a verdade e a generalizar a verdade. Eu chamo isso de dog, tá, gente? E pra gente entrar nesse movimento, eu quero te dizer o seguinte. A Virginia Woolf, ela fala o seguinte, que só se pode falar sobre alguma pessoa aquela que consegue falar sobre a verdade de si mesmo.
E a gente só consegue falar a verdade quando a gente descobre os pilares das nossas almas, o que é importante para mim. E normalmente a gente não sabe o que realmente é importante. A partir do momento que eu consigo, como adulta, descobrir o que é importante, eu começo a estabelecer os limites, porque senão eu passo a falar pequenas mentiras para não desagradar. Elise, por que eu minto? Primeiro, eu vou te trazer o seguinte. Existem 4 tipos de mentira, tá? E aí existem 4 tipos de mentira e 2 tipos de perfis de mentirosos. E se tu não mente, essa live não é pra ti, tá? Primeiro, gente, existe essa mentira branca, que ela faz parte do tecido social, que é realmente para não ferir, não insultar, não magoar. E aí todo mundo diz, é uma mentira branca, tá? Para não magoar o outro. Só que, por quê? Porque a gente interpreta muitas vezes a verdade como dura, como crua, como agressiva. Mas a verdade, ela precisa ter uma forma de falar, gente. Eu tenho uma amiga que ela é muito próxima e ela tem uma capacidade de me dizer a verdade, o que ela realmente quer. Eu chamo ela de amiga, tá, gente? Eu tenho Mai, todo mundo sabe que eu tenho Mai. E aí um dia ela disse pra mim assim, você registrou o Mai? E eu disse, não registrei ainda. E ela disse, se você não registrar, eu vou registrar. E na hora, gente, eu levei um susto, sabe? E só que eu não podia fazer nada. E eu disse, pode registrar, você vai pagar o preço. E num outro movimento, essa mesma menina disse assim pra mim, eu quero fazer um projeto X, eu vou usar esse nome, eu vou usar esse tema. Um exemplo, eu vou usar o tema do honrar os pais. Aí ela disse, não, quem fala sobre esse tema sou eu, você não pode falar sobre isso. E eu disse, mas isso é a base da constelação. E ela disse, não, mas eu falei sobre isso primeiro. E ela tem uma capacidade de falar a verdade de uma forma clara, que as pessoas se impressionam quando eu falo sobre isso. Não é sempre que eu falo, mas eu prefiro muitas vezes lidar com quem tu sabe quem tu é, que fala a verdade, do que tu ser surpreendida por alguém que tu não sabe quem é e ali tu pega uma pessoa que mente pra ti. Então, ela me avisa, se você não fizer, eu vou fazer. E a gente criou um sincericídio, gente. Criar um sincericídio é a melhor maneira da gente crescer. Tem gente que não consegue dizer a verdade, tem gente que não consegue perguntar as coisas, porque a gente vai se ofendendo com as pessoas. E por que a gente se ofende? Porque a gente não se conhece. E essa menina, essa minha amiga, ela faz com que eu consiga exercer a minha autoridade e o meu limite. Então a primeira mentira é a mentira branca, tá? E tu já fez a mentira branca para proteger alguém, para não ferir alguém? E essa mentira é aquela que faz com que a gente queira agradar o outro. E foi 99% das pessoas mentem para evitar desagradar. Aquilo que eu sinto, eu não vou confrontar, porque eu não quero me indispor. E aí a gente não vai mentindo só para o outro. A gente vai mentindo para nós mesmas. E qual é o problema disso, Lise? O problema é que a gente vai desconectando da nossa essência, daquilo que nós somos e principalmente daquilo que a gente quer. Sabe quando tu deixa de falar? Às vezes a gente deixa de falar. E quem deixa de falar nesse caso, gente, é a nossa alma, tá? A segunda mentira, gente, é aquela benéfica. Então, por exemplo, o médico tá com um paciente e ele tá no leito da morte. E aí ele diz, eu vou prescrever uma outra medicação. Não há o que fazer, mas ele não declara esse quadro, tá? É uma clássica. A mulher pergunta pro marido, eu tô gorda. Ele diz, não, tá muito bem, ela tá gorda, tá?
Então, existe uma mentira que a gente passa a mão por cima. A pessoa pergunta, e aí, de novo, a gente vai para evitar o confronto frontal. A gente faz o quê? A gente batiza uma mentira benéfica, tá? Existe a outra que é a mentira enganosa, tá, gente? É quando a gente quer, de alguma forma, obter a gente quer prejudicar, obter alguma vantagem sobre alguém. E aí a gente cria um movimento muito profundo, que são as falsificações. A gente quer se sentir melhor que o outro. Sabe aquele filme Prenda-me se for capaz? Essa é uma mentira enganosa, gente. Ele se passou por professor da Harvard, ele se passou por piloto de avião, ele se passou por várias profissões. Ele tinha uma lábia, uma capacidade inata de enganar, que era uma coisa extraordinária. Para mim foi uma das maiores lições daquele filme. Quem nunca viu, gente, assista. Prenda-me se for capaz, com o Leonardo DiCaprio. É muito interessante e fala muito sobre essa mentira. Lá fala muitas coisas, mas essa parte dessa habilidade, porque existem dois tipos de perfis de mentirosos, tá, gente? E um que eu vou estar falando daqui a pouquinho é esse mentiroso natural, que ele sabe que tá mentindo, ele tem consciência de que tá mentindo e ele vai tirando proveito daquilo, tá? E o outro é aquele que não é natural, que a mentira não é natural. Mas tu vai ver hoje que a base dos dois é a mesma, tá? Então, e é importante identificar. Ali na enquete ninguém mente, ninguém nunca ouviu mentira. Sério, tu nunca ouviu mentira? Coloca aí pra mim, tu nunca ouviu uma mentira? Sim e não, tá? Coloca aí pra mim. E aí então, essa mentira enganosa, gente, é quando a gente quer tirar um proveito de alguma coisa, tá? E aí a gente vai usar ela. Oi, Kate, beijão, tá? Ó, Kate já ouviu uma mentira. A gente não gosta nem de falar sobre a mentira, tá, gurias? Hoje, por exemplo, na enquete eu fiquei impressionada. Ninguém falou que já ouviu uma mentira. Rose, saudade. Então, a gente precisa começar a olhar que a mentira, gente, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje, é que a mentira é algo que precisa ser integrado. E vocês vão ver que ela também é um mecanismo de defesa. Eu não estou dizendo para vocês saírem mentindo. Eu estou dizendo que a gente achou uma forma de maquiar a mentira. Então a gente tem a mentira branca, que é para não enganar as pessoas. A gente tem a mentira benéfica, que é quando a gente quer ajudar e acalentar uma pessoa, tu entende? Para não entrar no confronto, tá? A gente tem essa mentira enganosa, que é quando eu tiro um proveito consciente, tá? E aí existe, gente, aquelas mentiras maliciosas, sabe? Que são as fofocas. Às vezes a gente tem inveja, às vezes a gente tem ciúmes, a gente fala às vezes, a gente inventa coisas. E essas mentiras maliciosas, os currículos também mentem, tá? Porque a gente sempre dá uma incrementada nos currículos. Mas os políticos fazem isso. Quando eles querem denegrir a imagem de alguém, eles vão criar conteúdos impróprios para denegrir as pessoas. Então, só que, vamos lá. Mentira branca. Eu tô fazendo para não desagradar, para não ferir alguém, porque eu ainda não tenho a capacidade de dizer a minha verdade. Mentira benéfica. Eu não quero entrar no confronto, eu também quero agradar, tá? E ao mesmo tempo, o que acontece com essa mentira, tá? Eu acho que ela tem uma boa intenção. A mentira enganosa, quando eu quero tirar o proveito disso, tá? O filme aquele Prenda-me se for capaz, ele é ótimo para isso. E aí é um dos mentirosos natos. E aí depois a gente vai ter essas mentiras maliciosas que são desses políticos, que por alguma coisa a gente julga e quer denegrir a reputação de uma pessoa. E a gente tem essas revistas de fofoca.
Tá, mas o que essas 4 mentiras têm a ver comigo, Liz? Eu não minto. Ali disse que eu não minto para obter nenhum ganho, né? Não, tadinha, né? Ninguém mente para obter ganho. E diz que eu não tenho medo da minha responsabilidade, né? E que eu só minto para evitar desagradar. Gente, essas 4 mentiras, elas criam o dog. E aí a gente vai relembrar o que é o dog. O dog é o distorcer, o omitir e principalmente o generalizar a mentira. E aí cria a grande mentira. Qual é a grande mentira? Mentir para si mesmo. A gente começa a se deixar de lado. E aí o que acontece? A gente não consegue sustentar uma mentira por muito tempo. A mentira ela vai se enrolando, se embolando, e quando tu menos espera, tu diz, puxa, mas tu mentiu. E aí tu diz, oi. Eu brinco. Eu tinha uma irmã, gente, que ela é mais nova que eu, e ela é a minha cara. A minha cara mesmo. Ela só é mais morena que eu, tá? E aí um dia ela tava numa festa e aí disseram assim, eu te vi na festa. Eu disse, não era eu tava de plantão, eu não tava trabalhando. E aí ele disse, não era tu, mas eu nem pensei que era minha irmã que tava na festa, entendeu? Ele disse assim, não era tu, era a tua irmã gêmea. E gente, na hora eu não pensei na minha irmã. E aí eu respondi com uma convicção, eu disse sim, era minha irmã gêmea. Gente, eu menti. Ele tava insistindo comigo que eu tinha ido numa festa, sendo que no outro dia eu tinha plantão. Ele não aceitou. E aí o que eu fiz para não entrar no confronto? Daí eu entro na benéfica ali, para encerrar o assunto, eu disse, olha, era minha irmã gêmea. Mas era minha irmã mesmo. Depois eu disse, cara, foi a minha irmã. A gente tem uma diferença pouca de idade, é muito parecida. E de noite todos os gatos são pardos. Então, gente, se você nunca mentiu, saiba que eu já menti, tá? Qual é a grande questão da mentira, gente? Por que eu minto? E para que eu minto? Então, vai ter essas 4 mentiras e elas vão criar 2 tipos de estados dentro de mim. E aí, quando eu começo a mentir, vai afetar minha realidade, tá? Vai afetar as minhas relações e vai impedir com que eu evolua. Porque quem mente, gente, e você disse que você já ouviu uma grande mentira, você vai ver que essa mentira, ela vai criando um corpo que ela se perde, tá? E aí, de onde é que vem essa mentira? Essa mentira vem dos nossos pais. Como assim, Liz? Quando a gente é criança, a gente vai interpretar a forma mais segura de nos colocar no nosso ambiente. E aí, para falar sobre isso, eu queria te trazer uma parábola muito antiga que diz assim, vou ler para ti, tá, gente? A mentira viaja ao redor do mundo vestida como a verdade. A mentira diz a verdade. Hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para o céu e suspira, pois o dia era realmente lindo. Elas passaram muito tempo juntas, chegando finalmente ao lado de um poço. A mentira diz a verdade. A água está muito boa. Vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre. Ela realmente está muito gostosa. As duas se despiram e começam a tomar banho. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade, furiosa, sai do poço, corre para encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. O mundo, vendo a mentira nua, desvia o olhar com desprezo e raiva.
a pobre mentira volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo-se nela com a sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade. Em todo caso, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua e crua. Gente, quando eu li talvez a Rose Dill deve conhecer essa fábula. Quando eu conheci ela, eu achei extraordinário, porque a gente tem medo da verdade. Eu tenho uma crença que eu digo assim, ó, a verdade sempre chega até mim. E quem que me conhece disse, credo, Lise, que horror dizer isso. E talvez por isso as pessoas a Rose já conhecia, sabia que a Rose já conhecia. De alguma forma as pessoas sejam tão frontais comigo e elas me digam de verdade o que elas pensam, o que elas sentem. Eu tenho quando eu digo que eu sou selvagem, gente, eu tô falando que eu sou selvagem. Eu prefiro falar a verdade. E aí assim, o que tu tem que saber da verdade? Onde ela mora? O que é a verdade para ti? A verdade é relativa. A verdade, ela depende do teu sistema familiar. Mas normalmente a gente não quer saber da nossa verdade. A gente nem sabe entrar em contato. E é isso que eu vou estar falando agora. Deixa eu ver o que a Samara botou. A maior mentira que eu já ouvi em rede nacional foi a grávida de Taubaté. Bah, Samara, eu não sei qual é. De verdade, eu não sei qual é. Eu vou olhar depois. Hoje já conhecia mesmo. Então, gente, e aí, pensa comigo. Por que você mente? Esse conto fala o seguinte, quando alguém nos fala de uma forma direta, eu me ofendo. Muitas vezes eu não aceito o que o outro falou. Eu não sei lidar com a verdade. Quem não sabe lidar com a verdade é a criança. Eu quero trazer um outro negocinho que é lindo de morrer, gente. Deixa eu achar aqui que é um textinho de uma... O que acontece? Quando a criança é pequena, ela aprende a mentir, ela tem uma ilusão da mentira, tá? Mas a gente aprende a mentir com os nossos pais. Quem nunca ouviu a mãe dizer, não conta pro teu pai? Alguém já ouviu isso? Coloca aí pra mim, não conta pro teu pai. A tua mãe fez alguma coisa, por quê? Porque se tu contar pro teu pai, o que vai acontecer? Eu vou me incomodar. E aí, a mãe coloca a filha numa situação muito difícil, onde ela tem que fazer uma escolha, uma renúncia, ela renuncia à verdade, tá? Sim, deixa eu pegar aqui, gurias, ó. Aconteceu essa grávida de Taubaté, aconteceu em 2012. Uma moça aparece com uma barriga surreal, dizendo que estava com 4 bebês meninas e que foram apurar era falsa. Ai, não sabia mesmo, Samara. Então, qual é a grande verdade? As pessoas mentem. E aí, se eu te contar que a mentira não tem nada a ver com a honestidade e com a desonestidade. A mentira, ela tem a ver com o nosso ambiente, com a situação ambiental que eu vivo quando criança. Quando a minha mãe me pede para não contar para o meu pai. Ou quando eu não posso falar a verdade porque eu sei que eu vou ser punida. E aí, esse que mente naturalmente, gente, que é o exemplo do filme, de alguma forma, ele mente dessa forma, trazendo pela visão sistêmica, porque ele teve que se defender. E aí, a mentira, ela acaba virando só uma forma de lidar com as pessoas. Porque por trás de toda a mentira tá uma desculpa e uma defesa. Eu não consegui bancar a minha verdade. Só que, lembra, a verdade que eu conheço, ela depende do meu sistema familiar. E o que é verdade para mim pode não ser verdade para ti, porque o que existiu de consciência na minha família é diferente da consciência que tu tem.
Então, e outra, a percepção da verdade também é muito diferente. Uma amiga minha me disse que a filha de 3 anos roubou no supermercado. Ela disse, Lise, o que eu vou fazer? E aí eu pensando como uma mãe de adolescente, eu ia fazer ela assumir a responsabilidade. E aí depois pensando, gente, essa menina, ela não tem, cognitivamente, ela não sabe ainda a diferença do certo e errado. E ela, o roubo, no caso, ela não soube responder por que ela roubou. Primeiro, ela disse que não foi ela que roubou. Então, gente, às vezes a gente não tem maturação para entender a mentira. E aí a gente vira acaba adquirindo essa naturalidade para mentir. E aí tem aqueles, gente, que também por medo... Então, assim, eu minto naturalmente porque eu tenho medo de uma punição, de uma responsabilidade. Eu não vou ser acolhida. Eu minto para me defender. Eu não tô dizendo que isso é certo, tá, gente? Eu tô falando que é um mecanismo de defesa que a criança acaba construindo para se defender do sistema dela. E aí existe aquela outra que não mente. E até foi legal da pesquisa, porque uma mulher disse assim, eu não minto nunca. Gente, viva, eu não conheço ninguém. E aí cai na outra enquete que eu botei assim, você omite a verdade? Aí as pessoas colocaram, às vezes. Omitir a verdade é o confronto de que eu evito desagradar. E aí teve 4 pessoas que botaram, eu nunca minto. Gente, bancar isso é muito difícil. E aí eu lembrei, eu disse, claro, por quê? Porque nunca, talvez os avós devem ter já dito, eu sei se você tá mentindo. Se você olha para uma criança pequena e diz para ela assim, eu sei que você tá mentindo, e Deus castiga, e Deus pune. Gente, essa pessoa realmente nunca vai mentir, porque ela tem medo. Então, dentro da mentira tá o medo de uma punição ou uma forma de defesa. A questão é como você mente, porque você mente. E se você não... Lise, eu não minto. Pode mentir para si. Eu não faço a mentira branca, eu não faço a mentira benéfica, eu não faço a enganosa, muito menos a maliciosa. Neném, então vamos buscar a santificação, tá? Porque nessa pesquisa que eu botei, eu perguntei se você distorce a verdade. E aí sabe o que a turma disse? Sim, 40% das pessoas, 46% disseram que distorcem a verdade. E 50% dizem que não. Mas tu tá dizendo que 99%, Lise, diz que evita desagradar, não tá fechando essa conta, gente. E aí, a quarta conta eu menti para mim mesma. E aí o extraordinário você esconde as suas emoções? 60% das pessoas escondem as emoções. Se eu escondo as emoções, significa que o ambiente que eu vivo, ele não é seguro para eu demonstrar a minha verdade. E aí lembra, a gente vai falando pequenas mentiras. A gente fala pequenas mentiras para nós e pequenas mentiras para os outros. O resultado não é só a dificuldade de se relacionar, criar uma falsa realidade. Não, gente. Quando a gente vai falando a mentira, a gente vai desconectando de quem nós somos. E aí o outro movimento dessa desconexão é que me impede de evoluir. Então quando o outro mente, tu tem que perguntar para ti. Quando o outro mente, quando tu mente também. Não, esqueci, tu não mente, desculpa. Mas quando o outro te mente, eu quero que tu pense assim, por que o outro tá mentindo? E para que ele tá mentindo? Quando a gente começa a fazer essa reflexão, e a gente não tá acostumado a fazer essa reflexão, gente, porque normalmente a mentira, ela afeta na nossa reputação. Se tem aquele que mente naturalmente por causa do medo da punição, tem aquele que nunca mente também
pelo medo da punição. Aquele que mente naturalmente, ele mente para sobreviver ao seu meio ambiente. E aí não é diferente do que tu botou, do que quem respondeu a enquete. 99% das pessoas dizem que mentem para não desagradar. E se eu não vou desagradar, eu não banco a minha verdade. E quem perde sou eu. Então, como é que eu posso lidar com a mentira, Lise? A mentira, ela é uma sombra. Ela traz algo que precisa ser compensado. Ela traz algo que precisa ser incluído, integrado. A gente não está entrando em mentira patológica, tem vários tipos. Eu estou falando de uma forma simples para que tu possa entender que tu mente, tá? Ai não, Lise, eu não minto, tá? Somente eu. Quem mais que mentir aqui, eu acho... Quem é que mente aí, ó? Se tiver alguém aqui comigo, acho que foi a Lotte, diz que já mentiu ou que ouviu uma mentira. Então, vocês são todas santas. Aqui já mentiu, fui eu. Quando eu começo... Porque assim, quando eu começo a dizer a verdade, eu paro de mentir. E eu vejo que é muito mais fácil. E aí eu vou desagradar muita gente. Por quê? Porque as pessoas não entendem a verdade. As pessoas se ofendem com a verdade. Lembra? E a verdade, quando eu digo a verdade, gente, depois eu fico com vergonha. Normalmente as pessoas ficam com vergonha de dizer a verdade. Não vou dizer a verdade porque eu vou me enrolar, eu vou me indispor. Não. A verdade, gente, é um movimento muito profundo. E ela é conquistada pelo adulto. E por que a gente mente? Eu já disse os 4 tipos de mentira. A Rose, só eu e a Rose que a gente mentiu. E eu e a Rose a gente passou da mentirosa natural para não natural agora. Porque na verdade é isso. A nossa capacidade de reconhecer que a gente mente e a gente não aprendeu nem a reconhecer os nossos sentimentos. Se tu tá dizendo, Lise, que eu minto para me proteger, ou porque eu tenho medo de uma punição, ou porque eu tenho medo de desagradar, significa que eu não sei sentir. Eu preciso começar a entender, a confiar no meu sentir. Eu preciso começar a identificar que tipo de emoção eu percebo quando eu minto ou quando o outro está mentindo. Por que eu estou mentindo? Para que eu estou mentindo? Outra, como é que eu vou validar esses sentimentos dentro de mim? Vou assumir a minha responsabilidade sobre isso. A Lu mente. A Lu, não acredito que tu mente. A Lu também mente. Então assim, por quê? Porque aí dessa forma eu posso acolher o que veio. Eu lembro que teve uma época que eu atendi muita criança do hospital, da escola militar e do adventista, assim, as mães vinham me procurar porque o filho estava mentindo. E com todo respeito eu falo isso, tá? Essas crianças, elas vinham com uma pressão muito grande dos pais por causa de notas. Então eles diziam assim, olha como a gente aprende a mentir. Eles diziam assim, mas cadê o boletim? O boletim não veio. O boletim tá atrasado. Sabe por que o boletim tá atrasado? Na verdade, o boletim não estava atrasado, gente. Eles estavam com a nota mais baixa em alguma disciplina. Eles tinham que se preparar para entrar para a escola militar. E aí, quem é que tá cobrando? Quem nunca, pelo amor de Deus... A Susan também mente. Muito obrigada, Susan. Mas eu quero que você entenda que a mentira, ela traz o medo de um ambiente e o outro movimento é a reação de defesa. Eu não tô dizendo que isso é certo ou errado mentir. Eu só tô te dizendo que tu tem que entender por que tu tá mentindo e pra que tu tá mentindo. E que a criança mente. Eu acho que ninguém aqui tem... Eu acho que, na verdade, todo mundo aqui tem mais de 7 anos, tá? Se alguém tem mais de 7 anos aí, confirma pra mim, tá? Então, o que eu quero trazer pra ti hoje? Primeiro, que quando alguém mente pra ti, ele não mente só pra ti. Ele vai mentir pros outros também. E isso foi aprendido em casa. Eu tenho que começar a perceber por que eu minto.
Será que eu minto só para agradar realmente? Ou eu minto ali para obter um ganhozinho? Ou eu minto para não assumir uma responsabilidade? Ali botaram, ninguém, só teve uma pessoa que botou que não mente para terminar uma conversa. Cara, muitas vezes eu menti para terminar uma conversa. Não, tava num outro movimento, olha, tô ocupada, não tava afim. A gente faz pequenas mentiras o dia inteiro. Mas a gente tem que começar a escolher, no nosso dia a dia, começar a falar a verdade. E às vezes, para as pessoas, é muito difícil ouvir a verdade. E por isso que eu me denomino, né? Eu sou selvagem. E talvez a maior mentira, gente, é essa mentira da lealdade. A gente mente para pertencer. Só que a gente mente para pertencer e ao mesmo tempo a gente renuncia quem nós somos. E isso é doloroso. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Sim, por isso que... Oi, amor, tu tá bem do Covid? Tu tá bem? Me diz. É só eu e tu que mentimos, então. Não, tem mais, a Lu também mente. Então, gente, dizer a verdade é um processo de autoconhecimento e de autoconsciência. É a partir daí que eu vou começar a estabelecer relações mais positivas. Eu lembro que durante muito tempo eu não dizia a verdade para a avó da minha filha. Por quê? Porque ela ficava muito nervosa. Oi, amor, que bom que tu tá melhor. Ela ficava, toda vez que eu falava, eu comecei a omitir a verdade. Porque ela via os noticiários e ela perguntava, onde é que tu vai? Ah, vou ali e já volto. Eu procurava a melhor forma de dizer as coisas para ela. Que bom que não era Covid. Eu procurava as melhores formas de falar para ela. Eu mentia da melhor forma para ela não se preocupar. Até que a minha filha me disse o seguinte: por que tu mente pra avó? Cara, aquilo ali caiu meus butiá do bolso. Eu disse, porque a avó é uma velhinha e normalmente ela se agita. Então, eu minto. E a questão é que algumas vezes eu vou falar essas pequenas mentiras. Seja para a mentira branca, seja a mentira benéfica, seja essa mentira de lealdade. A questão é que eu tenho que reconhecer, eu vou diminuindo essa mentira, mas algumas vezes eu vou dar uma resbalada. O mais importante disso tudo é que eu quero que tu compreenda que quando eu escolho começar a dizer a verdade, as pessoas vão achar que você é muito dura. Vão achar que você é grossa, porque você pergunta para essa pessoa pergunta uma coisa para você e você devolve. Então, entender também que a mentira, ela está a serviço da defesa de uma proteção, por causa de um ambiente onde eu estou inserida. E com isso, gente, eu começo a entender o porquê e o para que ela está na minha vida. Porque ela está vinculada ao medo. E está na hora da gente perder esse medo e começar a olhar para aquilo que eu preciso integrar. E não é um movimento muito fácil, mas é possível. E como é que eu deixo de mentir, Lise? Dizendo não. Conhecendo a minha verdade. E aí parando também de brigar com as pessoas pela sua própria verdade. Então o que eu digo? Cada um tem a sua verdade. E esse é um movimento muito importante. E que eu saiba, do meu lugar, falar a verdade. E compreender quando o outro não diz a verdade. Porque talvez no sistema dele, ele não tenha conseguido aprender a desenvolvê-la. E entender que se ele não sabe dizer a verdade, isso é um registro da consciência do sistema dele. E que ele vai errar. E que eu também posso errar. Mas está na hora da gente começar a olhar para esses erros. Cara, eu tô errando. Cara, eu tô errando. Mas por que eu tô mentindo?
Deixa salva que eu preciso mandar para várias pessoas. Vai ficar salva sim, amor. Joana, vai ficar salva, meu amor. Então, gente, e aí quando eu olho para esse erro, e aí eu tenho uma máxima, né, gente? Para mim, erro faz parte do aprendizado. Só que assim, errar 2 vezes, gente, vamos começar a se tratar. E é isso. Eu tenho que entender se essa mentira me protege ou se eu tenho medo por causa de alguma punição. E aí quando eu entendo que a verdade é relativa, que ela depende do meu grau de autoconhecimento e consciência, e que errar faz parte do processo, mas que eu preciso me descobrir para começar a falar a minha verdade, tá? Então eu queria terminar essa live trazendo para ti a reflexão de que, se tu não mente, só para aquelas que mentiram hoje aqui, porque assumiram que mente, tá? Porque a maioria não mente. Eu, a Joana, a Lu, a Rose, olhar por que a gente mente e para que essa mentira tá a serviço. E quem quiser olhar o filme Pegue-me se for capaz, Prenda-me se for capaz, é muito interessante. Então, gente, eu termino aqui agradecendo a participação de todos. Eu queria que fosse uma live bem leve, tá? A mentira, ela acontece quando eu começo a dizer sim e não. Ela começa a se dissolver. E a gente começa a aprender o valor disso. E para bancar isso, gente, só eu estando no estado adulto. Então, um beijo no coração. Até a nossa próxima live na terça. Eu adorei esse horário, às 21 horas, tá? Joana, tô te esperando, tá? E fiquem com Deus. Beijão, gente. Tchau, tchau.